O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Carla Ávila. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV Cresce. Você está falando da onde, Carla? Eu estou em São Paulo, capital. Ah, que bom. Mas você não é daqui, né? Você é da Bahia. Não, eu sou baiana, exatamente. Eu sou da Bahia, sou de Salvador, sou casada com um mineiro, tenho uma filha brasiliense, um filho paraense e um pet paulista. Sou uma família brasileira. O Brasil inteiro. Todo o Brasil, né? Isso é muito bom. Carla, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. A Carla Ávila, ela é fundadora da empresa Carla Financia. Atua há 25 anos no mercado financeiro, sendo especialista de crédito imobiliário há 16 anos, com ampla experiência no varejo bancário, especialmente nos segmentos de pessoas físicas de alta renda, e com especialização em crédito imobiliário e orientação financeira. É certificada pela ABCIP e pela ANEPS, no mercado de capitais. Já apoiou milhares de pessoas a realizarem o sonho da casa própria e a se reorganizarem financeiramente. E o tema de hoje é: defenda seu patrimônio e estratégias financeiras para proteger seu imóvel de leilões. O tema hoje vai ser bem bacana, hein, Carla? Nossa, que preocupante, né? Cada vez mais aumenta o número de pessoas tendo imóvel indo para leilão e a gente precisa mudar isso aí, né? Muito obrigada, Carla. Boa palestra para você. No final, a gente retoma aqui nosso contato. Ah, que maravilha. E hoje eu quero começar com uma história que, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos. Porque imagine uma família que vive há anos numa casa. Todo mundo tem aquele cantinho para chamar de seu, que guarda de uma memória especial, né? E, de repente, devido a dificuldades financeiras, essa família se vê ameaçada de perder o seu lar, né? Ameaçada de ver seu imóvel indo para leilão. Essa situação não é apenas uma transação financeira, é uma crise emocional, é uma crise pessoal, né? E meu objetivo aqui hoje é justamente conscientizar sobre as consequências dos leilões de imóveis, é discutir a maneira de como a gente pode evitar que isso aconteça. Bem, o que é um leilão? Muita gente ouve falar, mas tem gente que nem tem ideia, né, do que se trata. Mas, em palavras bem simples, né, o leilão de imóvel é quando o proprietário não consegue pagar suas dívidas, seja por inadimplência, né, de alguma forma, dívidas não pagas, IPTU, condomínios, protestos, né, que aí leva para penhora e aí vai para leilão, né? E aí o credor, né, que ele tem ou o imóvel em garantia ou ele tem a pessoa que liberou o crédito, o dinheiro para aquele cliente, ele consegue uma maneira de reverter isso através do quê? De pegar a garantia que ele tem, que o cliente tem. Então, no caso por exemplo, de IPTU, né, ele vai pegar o imóvel, a garantia que o cliente tem o quê? O imóvel. E aí ele vai vender esse imóvel através do leilão para recuperar esse dinheiro, né? É um processo que pode parecer impessoal, mas ele tem um impacto muito profundo na vida das pessoas, né? A gente fala assim, quando um imóvel ele vai para leilão, a gente não fala apenas de tijolo, cimento, né? A gente fala de lares, né? A gente fala de histórias de família. E a perda de um lar, ele pode causar um impacto emocional devastador. Imagina como é que um pai de família, uma mãe, vai sentar e conversar com seu filho que, olha, a gente está indo embora. E vamos para onde? A gente não tem casa, a gente não tem para onde ir. Imagina essa situação. Imagina a gente perder, mas mamãe, eu gosto do meu quarto. A gente não tem como continuar. Por quê? Devido a uma instabilidade financeira, devido a um problema, né, que aconteceu nessa família,
ele vai perdendo amigos, ele vai perdendo a estabilidade em si, ele muda, ele tira o filho da escola. Então, assim, começa a mudar um monte de coisa na história das famílias, né? Eles se veem obrigados a mudar toda uma vida, né? E as famílias, elas enfrentam dificuldades que podem encontrar até para encontrar uma nova moradia. Porque se você vai alugar um imóvel, ele vai perguntar, mas qual o seu histórico? Né? E, então, isso tem uma... Isso afeta, né, a dinâmica familiar como um todo. A gente tem que tomar muito cuidado, né, e pensar, quando a gente fala do imóvel para leilão, né, na história da família, como saúde familiar, como saúde mental, né, de todos os envolvidos, porque não é fácil. Cada imóvel leiloado, ele representa a história, uma história de vida, né? Ele pode ser o lar de uma família que cresceu, ele pode ser uma herança, né, onde muitas histórias foram criadas, né, onde muitos sonhos foram construídos e de repente isso pode e por fim, né, acabar do nada. E a gente fala assim, olha, mas quais os benefícios em relação a corretores? Como é que o corretor entra nessa história? Porque se a gente olhar, fala assim, mas o corretor não tem nada a ver com isso. A dívida do cliente, o cliente não pagou o banco, o cliente não pagou o IPTU, ele está perdendo, mas onde é que eu vou entrar nisso aí? Né? E aí a gente tem que mudar a história. Porque o corretor, aliás, eu vejo que a profissão do corretor atualmente está cada vez mais dinâmica, né? E por isso que a profissão vem sendo cada vez mais valorizada. E aí, onde é que a gente entra? O corretor fala assim: eu tenho tanto trabalho e tanta coisa, e ainda vou entrar numa confusão de cliente com leilão. Qual que é o meu benefício? Né? Aí, para a gente poder reverter isso aí que eu acabei de falar, né? A gente vai falar de quê? De fortalecer a confiança entre clientes, né? Fortalecer, ajudando a evitar leilões. Ele pode simplesmente aumentar a reputação como profissional, ele pode rever a confiança, a ter a confiança dessa família, que vai estar indicando para vários outros, que vai resolver várias outras coisas. Então, isso pode levar, inclusive, a referência e oportunidades de negócios futuros, tá? Outra coisa, quando a gente fala de corretor, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar outros benefícios que eles vão ter. Mas voltando à história do leilão, a gente vai falar como a gente pode prevenir, planejar, o que a gente pode ver de solução em relação a isso, né? E a gente vai falar sobre educação financeira, né? É crucial que famílias tenham acesso a informações importantes, né, sobre a gestão financeira para evitar situações de inadimplência. Então, prevenção como educação financeira. É essencial que as famílias entendam como gerenciar suas finanças e evitando a inadimplência. Eu sempre falo, eu atuo com financiamento imobiliário, com empréstimo com garantia de imóvel. Eu sempre falo para o cliente o seguinte: quando você vai financiar um imóvel, você não tem que estar preocupado apenas com o valor da parcela, porque o imóvel, ele envolve o todo. Ele tem o IPTU, ele tem um condomínio, né, no caso de imóveis de condomínio, né? Ele tem custos, ele tem luz, água, telefone, ele tem custos extras, tem escolas, tem deslocamento. Então, a pessoa tem que fazer a conta da parcela do financiamento já com essas outras despesas enquadradas, envolvidas, né? E aí, muita gente fala assim, mas banco adora tomar o imóvel da pessoa, banco quer levar o imóvel para leilão. E eu sempre falo assim, gente, banco é uma instituição séria, tá? Ele está ali para poder concretizar, para poder ajudar o cliente a realizar seu sonho. O banco não é corretor, o banco não é imobiliária, ele não vende imóvel. Mas assim como o banco, né, outras empresas, outros credores, ele precisa se sustentar. E caso o cliente não pague, ele vai levar o imóvel, ele vai vender para poder conseguir resgatar o crédito que foi ofertado, o crédito que foi emprestado para o cliente, né? Então, a gente tem que entender que
os credores, ele tem uma arma poderosa, né? Que é o imóvel. Então, a gente tem que fazer com que o cliente não consiga ultrapassar, né, o que ele pode, ultrapassar mais do que ele deve da renda dele, né? A negociação com credores, ela é poderosa. E aí eu falo o seguinte, para planejar, aconteceu um imprevisto, um desemprego, um problema de saúde, né, que a gente não está esperando, é uma situação diferente da pessoa gastar além do que deve. Então, em situações assim, o ideal é que o cliente procure a instituição financeira, procure o credor, tente negociar, tente evitar que chegue a uma penhora, que ele vá para leilão. E aí eu falo assim, olha, tentou negociar, não conseguiu, tentou, às vezes a pessoa pagou 10 anos de imóvel, de parcela, de financiamento, e tem mais algum tempo ainda, tem a idade que dê para poder estender esse prazo, entre em contato com o banco, pede para poder estender esse prazo dele, voltar às vezes a 30 anos, 35 anos, se tiver idade para isso, e renegociar, ou tentar renegociar a dívida, né, de alguma forma. Com credores também é a mesma coisa, parcelar. Se não tiver jeito, gente, temos algumas alternativas, e a gente vai falar também sobre isso, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no planejamento antecipado, de falar sobre quanto eu vou pagar, o que que vai entrar, se é um casal, se eu planejo ter filhos, filho demanda de despesas a mais, vai gerar, depois de alguns anos vai ter escola, eu tenho que estar preparado para isso, né? É importante que ter um planejamento financeiro sólido, né, e considerar possíveis imprevistos, né? Eu tenho um plano de saúde, olha, meu plano de saúde ou não tenho, e pode acontecer alguma coisa de alguma doença na família, eu ter que gastar mais, a gente trabalhar com a reserva. E aí as pessoas falam assim, poxa, é muito fácil falar, mas quem hoje em dia, um assalariado, é tão difícil você conseguir juntar um dinheiro, porque como é que você vai se organizar assim? Então, tentar colocar parcelas que te dê essa respiração. Eu falo que adquirir um imóvel é um investimento, é um sonho. E a gente tentar colocar isso como transformar isso em pesadelo é muito angustiante. Então a gente precisa realmente fazer os planejamentos, né, e fazer com que a gente não entre nessa situação. E aí eu falo que o imóvel de leilão é um reflexo de desafios financeiros que muitas famílias enfrentam, né? É essencial abordar essa situação, né, com empatia, né? E aí eu vou falar também sobre o seguinte: quando a gente fala sobre histórias de vida e soluções, a gente fala que depois de tentar renegociar tudo e a gente não conseguir fazer, qual a outra opção que a gente tem? Muita gente não conhece, né? Apesar de estar há muitos anos aqui no Brasil, há mais de 20 anos, o empréstimo, há quase 20 anos, o empréstimo com garantia de imóvel, né? Muita gente chama de refim, chama de home equity. Através do crédito com garantia de imóvel, a gente consegue uma solução eficaz. O próprio imóvel que o cliente possui, com dívida de PTU, com dívida de condomínio, ele consegue dar em garantia para poder reverter essa situação. E aí as pessoas questionam, mas como assim? Eu tentei no banco. Além dos bancos, existem fundos, fintechs, que conseguem reorganizar a vida financeira do cliente. E a gente consegue fazer isso e ele consegue parcelar em até 20 anos. A maioria das pessoas perguntam assim, mas como eu vou, mas eu vou dar meu imóvel emprestado? Eu vou dar para poder tomarem meu imóvel? Esse negócio de dar imóvel em garantia, terminam perdendo meu imóvel. Como é que eu vou dar meu imóvel em garantia? Né? E, na verdade, é só uma nomenclatura, né? Que um é financiamento e o outro é empréstimo com garantia de imóvel. Mas, na verdade, a situação é a mesma. Quando você faz o financiamento de imóvel ou quando você faz o empréstimo com garantia de imóvel,
a posse do imóvel é sua, mas a propriedade é do credor. Então, tanto faz o financiamento como o empréstimo com garantia, ele vai estar alienado à instituição financeira que liberou o crédito. Então, não muda nada em relação a isso, tá? Então, é melhor fazer isso do que estender a uma situação mais difícil. Outra coisa, quando a pessoa faz o empréstimo com garantia de imóvel, inicialmente nos bancos, ele tem taxa fixa. Então, às vezes, pode facilitar também em relação a custo para o cliente, né? Essa semana eu atendi um cliente que foi interessante, que ele fez assim, Carla, eu tenho algo para receber, tem um trabalho, tem algo que vai sair, eu já fiz o trabalho, eu vou receber esse pagamento, mas está atrasado, e eu fiquei adiando para receber, e terminou que eu consegui, atrasei algumas parcelas, meu IPTU está atrasado, meu condomínio está atrasado, a escola do meu filho está atrasada, e eu não consigo, agora chegou uma situação que eu não recebi o dinheiro, e eu não consigo negociar nada em banco nenhum, porque ele já está com cheio de restrição no nome, no CPF, né? E aí, a gente vai fazer o empréstimo com garantia de imóvel, a gente conseguir restabelecer essa situação e que não vai ser muito demorada, porque ele tem um dinheiro para receber. Mas, além dessa pessoa que a gente fez essa semana, eu gostaria de compartilhar algumas histórias com vocês, histórias de sucesso, né? Histórias de famílias que aconteceu e a gente mudou o pensamento, a gente mudou a história dessa família, que estava com o imóvel para ir, prestes a ir para leilão, né? Alguns casos até já estava com penhora. E aí eu vou usar nome fictício, né? Claro, para proteger essas famílias e até por causa do LGPD, a gente também não pode estar falando muita coisa, tá? Mas são histórias que mostram que é possível evitar o leilão e salvar lares, né? Vou falar da família do seu Oliveira, tá? Eles estavam prestes a perder a casa devido à dívida de IPTU, né? E começaram a atrasar o condomínio também. As pessoas não sabem muita gente não sabe que atrasar o IPTU ou o condomínio, tanto a prefeitura como o próprio condomínio pode tomar o imóvel, né? Além de gerar vários custos, advogados, coisas assim. E aí nós oferecemos o crédito com garantia de imóvel, a gente conseguiu quitar as dívidas, e o melhor, quando ele chegou na prefeitura, né, para poder negociar o IPTU, porque ele ia pagar à vista, né, aquele IPTU que já estava há mais de 2 anos, ele ainda conseguiu negociar e teve um desconto. Então, aquela dívida de IPTU, que era mais de 120 mil, virou 80. Então, ele ainda ganhou com isso. E a pessoa fala assim, mas eu vou pagar juros, vou pagar taxa para poder fazer empréstimo da meu imóvel. Olha só, se ele contabilizar o que ele conseguiu de desconto, já compensou os juros que ele vai pagar durante o tempo, né? E aí, sobrou um valor que ele ainda utilizou para reformas do apartamento, porque estava desgastado, né? Estava precisando de algumas ajudas. O que a gente fez? Além de ver o IPTU, o condomínio, ele precisava dar um capital a mais, e a gente conseguiu. E juntou ainda mais com a diferença do IPTU, que teve desconto, né? Hoje, e a gente se fala de vez em quando, isso já tem alguns anos, eles vivem tranquilos, eles conseguiram reestruturar a vida deles, vivem tranquilos e conseguiram seguir a vida com a reeducação financeira, conseguiram seguir e não deixar mais que isso acontecesse, né? Tem a história do senhor Carlos também, ele é um empresário, um pequeno empresário, que enfrentou dificuldades financeiras, inclusive, não só ele, né, mas outras famílias também, na pandemia, né? E uma empresa que trabalhava sempre certinha, que honrava seus compromissos, pagava o salário dos funcionários corretamente, nunca tinha tido atraso. De repente, começou a haver uma bola de neve. Tinha reserva, vou usar minha reserva, vou usar minha reserva. Empresa fechou, era empresa de comércio, né? Atendimento ao público.
e não deu para sustentar. E aí, né? Foi crescendo cada vez mais. E isso gerou também consequência para a vida pessoal, porque também atrasou escola de filho, atrasou IPTU, condomínio, outras coisas. A gente conversou, tá? Foi um corretor que entrou em contato, que já me conhecia, sabia esse trabalho que a gente fazia pela Carro Financia, e aí esse cliente, ele procurou o corretor para vender o imóvel, né? E aí o corretor falou assim, ele falou assim, não, mas o senhor sempre foi muito correto, ele já tinha comprado outros imóveis com esse corretor. Ele fez assim, não, a gente não pode fazer isso. E falou com esse corretor chorando o que ia acontecer, né? Que ia perder o imóvel que era o sonho da família, que eles eram muito felizes. E aí nós conseguimos reverter essa situação. Era um imóvel que tinha um valor considerável, né? A gente fez a quitação de todas as dívidas, parte de receita, parte de prefeitura, condomínio, tudo que era vinculado ao imóvel e algumas coisas de estadual, federal ou municipal que a gente tem que pagar de imediato. A gente liquidou tudo, o cliente envia o boleto, a gente conseguiu pagar, né? A gente levantou um capital a mais para a empresa, né? Nesse meio tempo, a situação da pandemia foi baixando, ele conseguiu honrar os funcionários, voltaram também, acreditaram, porque sempre soube que era uma pessoa correta. Gente, essa empresa não só cresceu, mas ela assim, ampliou muito mais do que era antes da pandemia. Estou arrepiada. E isso é emocionante, você saber que você ajudou a colaborar. E esse corretor, nossa, ele começou a vender muito mais, a fazer muito mais, porque o empresário, ele conhece outro empresário. E ele começou a contar para outros amigos empresários também, para a família. E esse corretor virou uma referência na história dessa família, de outras também, que a gente conseguiu fazer esse trabalho e reverter. Então, às vezes a gente tem que pensar assim, eu vou vender um imóvel, meu imóvel vai ser depreciado, né? E a gente consegue reverter a situação. Mas falando mais um pouquinho da história da Dona Ana. A Dona Ana é uma professora aposentada, né? E que teve um problema de saúde, se viu em situação mais complicada e terminou atrasando o condomínio, né? E começou a receber cobrança, né? E aí vai para advogado. E a gente conseguiu reverter essa situação também. E ela conseguiu, e foi muito interessante, porque ela fez assim: eu tenho anos que eu não vejo meus netos, né? E ela conseguiu, a dona Ana, apesar de ser aposentada como professora, ela se aposentou mais cedo, né? Tinha idade para poder financiar mais tempo, tem idade, que ela está ótima, e a gente conseguiu reverter essa situação do condomínio dela, e ainda levantou um capitalzinho a mais, e ela conseguiu visitar os netos que não via há muitos anos. Então, assim, são histórias que parecem histórias de novela, mas são histórias reais, que a gente consegue reverter, né? Então, sempre o corretor, a imobiliária, que atenderam o cliente nessa situação, vamos tentar ouvir a história do cliente, né? Se não der para ele continuar com o imóvel, ele vá vender, realmente ele não tem como sustentar mais aquele imóvel, que vá à venda, mas ele vai vender de uma maneira mais respeitosa, né? Porque imagina a pessoa que pagou anos e anos ter que vender aquele imóvel, aquela história, de uma maneira com um valor depreciado, né? Isso é angustiante. E onde é que entra o corretor mais uma vez, né? O corretor vai ouvir o cliente, vai saber que ele pode direcionar com a situação assim, né? Teve um caso interessante também, a gente vai lembrando, né? De um outro cliente que estava nessa situação assim, e ele realmente não tinha como sustentar mais esse imóvel. Ele falou: olha, meus filhos casaram, saíram, eu estou no imóvel grande, que com a minha esposa não tenho mais como sustentar, é um condomínio alto, né, para pouca gente, e a gente não consegue pagar mais. Eu preciso vender esse imóvel, né? Além de resolver as dívidas, eu preciso vender. Ok, vai ser vendido. Só que aí ele ia ser vendido por um valor abaixo, né? Justamente por causa das dívidas.
que esse corretor fez também? A gente conseguiu reverter essa situação, ele regularizou todas as dívidas, né? Ainda, como se diz no popular, deu um tapa no imóvel, né? Deu uma pintura no imóvel, deu uma ajeitada em algumas coisas que precisavam, e aí o imóvel que estava há muitos meses sem vender, depois que mudou para esse corretor que a gente fez esse trabalho, também vendeu muito rápido. E o melhor, a gente conseguiu uma maneira que esse cliente, ele ainda teve 60 dias de carência, tá? E antes de vencer a primeira parcela, esse imóvel foi vendido. E aí ele não chegou a pagar a minha primeira parcela. Olha que interessante, né? Então, existem muitas situações que a gente consegue reverter e o corretor ficou super feliz porque ele ia vender um imóvel com mais ou menos uns 20, 30% abaixo do mercado, né? Ele ficou super feliz porque ele fez assim, poxa, Carla, agora eu vou vender pelo valor de mercado. Inclusive, eu acho que ele vai estar avaliado até a mais. E foi avaliado, né, muito bem esse imóvel. Então, o cliente ficou feliz, né? O corretor ficou muito feliz porque teve a comissão cheia, né? E todo mundo saiu ganhando. E quem comprou o imóvel também, por coincidência, era um cliente que ele precisava mudar de imediato, ele precisava estar com a solução toda resolvida. Ele fez assim, poxa, se tivesse algum problema, não ia dar certo, porque eu não ia poder ficar com esse imóvel. Quantas vezes vocês, corretores, já ouviram falar de cliente que gostou do imóvel, mas quando vai olhar o histórico do vendedor, o histórico do imóvel, está com problema, ele fala, não, não quero, não tenho tempo para isso, não, não quero resolver, não quero essa situação, não, não quero correr o risco de depois perder meu imóvel, né? Quantas vendas foram perdidas porque o imóvel estava numa situação que não estava boa, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso e enxergar o papel do corretor um pouco mais amplo, né? Não só de oferecer o imóvel, mas fazer essa pequena consultoria com o cliente, de entender qual que é a situação dele e do imóvel e ver uma situação que possa reverter, né? E todos ficarem mais satisfeitos, né? Uma coisa muito interessante também que a gente fala é de conversar, né, abertamente. Eu brinco que para quem conversa com médico, padre, banco, né, e advogado, a gente não pode ter entrelinhas, a gente tem que ser transparente. Então, sempre deixar claro para o cliente como a gente pode ajudar. E para a gente ajudar, o cliente tem que falar todos os detalhes, o cliente tem que falar tudo que realmente está acontecendo para a gente conseguir ajudar. Muita gente fala em relação à confiança, né? E a gente precisa passar essa credibilidade para o cliente. Quando a gente começa a argumentar, começa a questionar e falar essas situações, o cliente ele começa a, a entender mais e acreditar e se soltar e falar com você que realmente a gente consegue mudar, mudar essa história, mudar essa situação. Então, o que a gente precisa fazer cada vez mais é trazer ao cliente confiança para a gente reverter tudo e ganhar muito mais. Eu espero que vocês estejam aí tranquilos, entendendo, vendo como a gente pode reverter. Tem situações que, infelizmente, a gente não consegue. E aí sim, não tem jeito. Eu atendi um cliente que chegou um pouco mais tarde, tá? E a dívida dele já estava além do valor do imóvel, ou quase ao valor do imóvel, né? Mas além do possível. Esse produto, crédito com garantia de imóvel, ele tem um percentual máximo determinado pelo Banco Central de 60%, tá? Então, esse cliente já estava devendo 80% do valor do imóvel. Não tinha como reverter. Nessa situação, o imóvel vai para leilão, né? Ou ele tenta vender o mais rápido possível, né? Para quem consegue, para quem aceita essa situação, ou ele vai para leilão.
No caso desse cliente, infelizmente, ele foi para leilão. Aliás, ele está no leilão nesse momento, tá? Então, assim, a gente precisa entender cada situação, né? Existe profissionais de todas as áreas, né? E o profissional do leilão também é um profissional muito respeitado, mas ele está ali para cumprir, para poder tentar resolver a situação de todas as partes, né? Mas principalmente em relação ao credor. E aí, nessa situação, existem clientes também que vai comprar e vai aproveitar a oportunidade de estar comprando um imóvel com um valor abaixo do mercado. Mas se a gente tem uma maneira, se a gente tem uma condição de evitar isso, né? Salvar histórias de lares, de famílias, eu acho que é nossa obrigação como cidadão, acima de qualquer coisa, a gente tentar reverter, né? A gente tem algumas situações que eles perguntam, né? Como a gente pode reverter, né? E aí eu quero deixar também no final para vocês perguntarem, ver as dúvidas que vocês têm, né? Para a gente poder esclarecer. Porque a gente tem que identificar sempre a situação do cliente, né? Antes mesmo da gente expor para um comprador, né? Eu já tive situação de cliente da gente aprovar o crédito, do comprador assinar o contrato, depois de assinar o contrato, a gente pedia a documentação, né, do imóvel, do vendedor, a gente verificar que estava em situação que precisava de regularização, em situação que precisava liquidar, né, as dívidas, e não tinha tempo, e já estava lá para assinar o contrato, e caso fosse cancelado, ia ter multa. Nesse caso, por parte do vendedor, porque não foi bem orientado. Então, a gente precisa realmente evitar situações desse caso, né, desse tipo, para que a gente não perca, primeiro, a credibilidade também, né, e não colocar pessoas em situações constrangedoras. A outra coisa que é interessante em relação ao crédito com garantia de imóvel, nessa situação de reverter, é que o crédito consegue fazer em até 20 anos. Então, é diferente de um cliente que vai falar assim, vou financiar no banco, vou fazer um crédito pessoal. O crédito com garantia de imóvel, ele tem um custo muito menor do que qualquer outra linha de crédito, tá? De empréstimo, voltada para empréstimo, né? Diferente de financiamento, que é o menor que tem. Então, ao invés de você pegar, às vezes, um crédito pessoal que você vai parcelar lá em 3, em 5 anos e ficar com uma parcela muito alta, que vai ferir seu orçamento, que vai travar, né, a sua empresa, né? Sua empresa precisa de oxigenação, precisa de capital para poder continuar gerindo negócios. Ao invés de você travar, várias vezes você fazer o empréstimo com garantia de imóvel, que você vai ter 20 anos para pagar, até 20 anos para pagar, tá? E a parcela vai ficar muito menor. Aí é muito tempo para pagar, Carla? É o tempo de você reestruturar financeiramente e você conseguir pagar tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês: a maioria dos clientes, eles voltam, eles amortizam a dívida muito antes. Por quê? Porque ele consegue reestruturar a vida dele financeira. Alguns clientes que já passaram por essa situação, hoje eles são investidores. Eles entenderam como funciona, né, a máquina financeira, como funciona a matemática familiar. E aí eles conseguiram reestruturar, fizeram o crédito com garantia de imóvel, alongaram a dívida, conseguiram uma parcela que era dentro da capacidade financeira, né, menor devido ao prazo que foi estendido, conseguiu reorganizar, juntar tudo, reorganizar dívidas que tinham de empréstimos, de escola, IPTU, condomínio, várias coisas, juntou tudo numa coisa só e conseguiu parcelar. Isso também pode ser feito mesmo antes da pessoa entrar em restrição, tá? Isso pode ser feito mesmo antes de ter alguma coisa em atraso. A pessoa percebeu que está com dificuldade de pagar as contas, que tem um risco de atrasar uma escola, de atrasar um condomínio, de atrasar seus pagamentos, para antes e olha, como eu posso fazer isso? Tenta negociar com o banco, tenta negociar um parcelamento, e ainda muita gente não conhece,
né? Muita gente não faz sobre o crédito com garantia de imóvel, mas ele consegue alongar e você consegue ter parcelas tranquilas dentro do seu orçamento. Então, é interessante conhecer, né, essa situação, conhecer esse produto, porque é um argumento a mais, né, para poder oferecer a seu cliente, tá? E ele conseguir equilibrar a conta e evitar um leilão. A gente pode juntar. Eu tive uma cliente também que ela era funcionária pública, uma dentista, funcionária pública. Ela também trabalhava no consultório próprio, tá? Consultório particular. E ela estava devendo. Ela começou a entrar em dificuldade. Ela fez um consignado que resolveu momentaneamente, mas as dívidas cresceram. Ela fez um crédito pessoal, porque o consignado ela já não conseguia mais, não tinha margem, e mesmo assim ela conseguiu fazer. Estava usando cheque especial, estava usando cartão de crédito com juros altos, e aí ela estava vendo o risco, o banco, né, já estava chamando, porque ela estava começando a atrasar tudo, né, menos o consignado, que era débito em folha, e aí ela estava sem respirar, ela falou assim, eu não consigo fazer mais nada, né, e eu trabalho no consultório, trabalho no caso era no exército, como tenente, né, dentista, tenente, e a gente, eu tenho 2 trabalhos e eu não consigo pagar. Depois que ela se reorganizou, fez o crédito com garantia de imóvel, ela foi muito perspicaz, porque ela não deixou as dívidas alongarem, né, juntarem para chegar à restrição. A gente fez o crédito com garantia de imóvel, ela alongou, né, evitou fazer isso. O consultório dela era alugado. Depois que ela se reestruturou financeiramente, conseguiu se organizar, ela quitou a dívida, ela conseguiu a renda, ela alugou, ela passou a alugar, ela teve a orientação financeira, ela alugou, ela financiou esse imóvel, ela, nos horários que ela estava vaga, atendendo o serviço público, ela alugava o consultório dela, aumentou a renda ainda mais e passou a ser investidora. Então, assim, se a gente não tem uma educação financeira, se a gente não faz uma reestruturação financeira na vida da gente, a gente pode se complicar. Mas existem maneiras da gente reverter essa situação. E, no caso disso aí, evitar situações de leilão. Eu tenho certeza que vocês vão enxergar o cliente agora de forma diferente quando ele entrar na sua imobiliária, entrar em contato com você, corretor individual, né? O corretor autônomo, e ele falar de uma situação que não está boa da vida dele ou sobre o imóvel dele. Eu tenho certeza que vocês vão reverter essa situação, tá? Oi, Carla, estou voltando aqui com você. Carla, muito obrigada, viu, pela sua apresentação e algumas coisas aqui começaram a surgir na minha cabeça. Com relação à parte, eu acho que, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a impressão que eu tenho que a educação financeira é o pilar que pode evitar todo esse sofrimento, né, Carla? Exatamente. Como esse caso da dentista que eu acabei de citar aí, né, que ela foi mais proativa, então ela evitou que chegasse a situação mais complicada, né? E outra coisa, quando o cliente ele percebe que algo não está legal, né, que 2 e 2 não está dando 4, está dando 5, né, vamos falar assim, né, Sim, dentro da renda da gente, ele percebe e ele já toma uma atitude, né, precavida, uma atitude para poder reverter essa situação, é muito melhor. Por quê? Porque o score dele ainda está mais elevado, o rating sim, dele internamente no banco é mais elevado, então, consequentemente, ele consegue taxas melhores, ele sim. consegue facilidades melhores no mercado financeiro. E o cara, me diz uma coisa, você que tem bastante, porque é muito triste, né? Você estava falando até no começo da sua palestra que você compra imóvel financiado, é seu canto, né? É seu lar, tem toda uma estrutura já montada, e a gente não compra para dar tudo certo, a gente não compra para não pagar, para não, né, entrar em dívidas, e o mundo dá muitas voltas, né? E pode acontecer
com qualquer um de nós, a gente, de repente, tem uma situação financeira difícil. Mas aí eu queria saber com você, por que as pessoas, de uma maneira geral, elas demoram tanto para tomar uma atitude com relação a isso? Porque eu percebo que as pessoas vão buscar soluções quando a situação já está difícil, né? A coisa tá bem complicada. Por que isso acontece? Eu acho que muito. Tem várias coisas que a gente pode citar aqui, mas eu acho que a primeira, entre elas, eu acho que é vergonha. Às vezes, nem ele se enxerga que está nessa situação. O cliente ele tenta evitar. Nossa, arrepiou. O cliente evita, ele tem vergonha dele mesmo, sabe? Por que eu deixei chegar essa situação? Por que eu deixei a minha família chegar nessa situação? E aí ele vai postergando, postergando. Esse cliente que eu falei essa semana foi exatamente isso. Ele fez, cara, eu vou postergar. Aí eu fui achando que ia cair, que ia dar o dinheiro, que ia dar, e ele foi atrasando, não, mas eu vou receber. E aí ele acha que vai conseguir resolver, ele acha que vai dar, e vai nadando, nadando, né? E vira aquela bola de neve que estava pequenininha e vira aquele negócio que engole a gente, a avalanche, né? Então, medo, é insegurança, pensar que vou conseguir resolver, vou conseguir dar um jeito. E eu falo que o brasileiro sempre tem aquela coisa assim, o velho jeito brasileiro, né? A gente sempre acha que, eu vou conseguir resolver. Vai dar um jeitinho. Não faz isso, não faz isso, né? Tenta, é a patologia, né? Você está com doença e você fala assim, não, mas eu vou me curar, eu vou tomar meu chazinho aqui caseiro, vou tomar meu chazinho caseiro. E não vai no médico. Tem doenças que a gente cura com chazinho, mas tem algumas não, que precisam de um tratamento mais específico. Então, procura o médico antes, no caso, o médico financeiro. Procura porque ele precisa reorientar, ele precisa, e às vezes precisa dar um passo para trás, né? Às vezes eu já cheguei com um cliente e falei assim, eu fui 10 anos gerente de alta renda, né? E aí eu falei para o cliente assim, olha, vamos mudar isso aqui, a gente vai tirar o seu limite, está numa situação que não tem mais como, a gente vai parcelar tudo e você vai reorganizar. Ele fez, poxa, Carla, eu sempre fui um bom cliente, você vai tirar o meu limite? Eu falei assim, olha, vamos mudar. Aí eu mudei a conversa. Eu fiz assim, olha, eu não vou tirar aquilo que você não tem. Primeiro, o limite é do banco, não é seu. Segundo, você está usando todo há alguns meses. A gente tentou reorganizar, fez o empréstimo, não deu certo, então a gente precisa fazer alguma coisa maior. Ele não tinha nenhum bem em garantia que pudesse fazer o crédito com garantia de imóvel na época. E a gente precisou fazer uma renegociação de dívida. O que a gente fez? A gente juntou tudo que ele tinha de cheque especial, cartão, empréstimos, tudo, né? Parcelou, ele ficou sem limite, ele ficou sem cartão, pagando aquilo. E interessante, eu falava assim, ó, só que você vai fazer duas coisas, você vai pagar a sua dívida e vai fazer uma aplicação, um investimento. Eu fiz, como assim? Eu estou devendo, você vai falar para fazer investimento? Eu fiz assim, sim. Você vai pagar pelo menos R$ 100 todo mês, você vai depositar. Ele fez, Carla, não estou entendendo. Eu fiz assim, vamos chegar no futuro. E aí, o que aconteceu, esse cliente? Depois, a gente começou a organizar, e eu falava com ele assim, olha, se seu limite for R$ 1.000, ou R$ 10.000, R$ 50.000, para você não faz diferença, porque você já usou todo. Então, quando entra a sua renda, ele já foi. E você só está pagando isso, né? E aí, o que acontece? Não faz diferença se é 1.000 ou 1 milhão o limite. Ele não tem mais R$ 1 para usar do limite, porque já está todo gasto. Então, que diferença faz? É melhor pegar aquilo, que ele já não tem mais, e parcelar. E aí a gente juntou tudo. E ele fazia isso e fazia aplicação. Começou bem baixinho. Depois aí eu via que ia melhorando a vida dele, a gente foi aumentando. E aí, quando ele quitou a dívida toda, terminou ele antecipando a dívida, porque ele já tinha um valor, e ele foi antecipando, e aí a gente voltou, a gente conversou, né? Como deveria agir dali em diante, e ele pagou a dívida muito antes do que deveria, e passou o gosto pelo investimento, e passou a ser um grande investidor. E aí, sim, depois ele passou a ter o imóvel próprio, né? A gente foi construindo. Sim. Então, isso é interessante, fazer essa construção. Muita gente acha que não consigo pagar um imóvel, né? Eu fiz assim, gente, vamos organizar. Quanto você paga de aluguel? Vamos reverter? Por aí.
Vamos investir. Obrigada. Olha, Carla, eu queria agradecer muito sua participação, foi ótimo. Muito obrigada pelas suas informações e pelos alertas, né, que você deu aí para todo mundo que vai estar assistindo essa palestra aí. E eu queria que você desse uma palavrinha final aí, uma orientação, até para os próprios corretores de imóveis. Ah, tá. Bem, para o corretor de imóvel, eu já falei, né, que é uma oportunidade, né? Não só se ele precisar vender o imóvel, ele vai vender o imóvel com um valor mais alto, né? Também. Então, mas enxergar o cliente além do imóvel, principalmente corretor de venda de imóvel, né? Enxergar o vendedor, né? Além sei lá, de uma pessoa que está ali para poder gerar a comissão para ele da venda do imóvel. Entender um pouco mais, né? E aí eu quero agradecer, né, a todos também, falar que a gente está aqui para ajudar, para orientar o que precisar. Eu espero que a palestra tenha fornecido insights, né, valiosos sobre como podemos juntos proteger lares, né, famílias, né, de situações de leilão. E caso tenha que vá, né, de uma forma tranquila, tentando se organizar antes que tenha um prejuízo maior, porque às vezes a pessoa vende também no leilão e consegue levantar algum capital para poder seguir uma vida, comprar um imóvel, né, menor e resolver. Dizer que a Carla financia, né? Juntos aqui nós estamos comprometidos em oferecer suporte. Se alguém precisar, se algum corretor precisar, olha, Carla, eu quero entender melhor, tá aqui, pode me chamar, vocês têm o contato aí, né, com o Cresce também, da minha rede social, meus contatos, meu contato pessoal também, vocês podem entrar, e a gente continuar trabalhando junto, transformando esses desafios, né, em oportunidades, né, e acima de tudo, né, garantir que cada família mantenha o seu lar seguro, protegido, porque nós somos realizadores de sonhos, né, e não de pesadelos. Então, que a gente continue mantendo essa profissão de realizador de sonho cada vez mais e melhor. Muito obrigada, viu, Carla? Gente, obrigada a todos. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada.